Nós estamos vendo aqui uma grávida nessas situações e imediatamente os médicos vão tomar as atitudes. Observe, colocar em decúbito lateral esquerdo para fazer uma descompressão da aorta e da cava, tirar o bebê em cima da aorta e da cava, elevar os membros inferiores, ou seja, a posição de Trendelenburg, e fornecer oxigênio generosamente aqui para a paciente com oxigênio sob máscara facial a 100%. Além do mais, nós vamos pegar uma veia calibrosa dessa paciente, ou seja, geralmente a opção nossa é pegar uma veia acima do diafragma. Nós evitamos as veias femorais e veias nos membros inferiores. Devem ser pegadas veias dos membros superiores ou da jugular externa. Não há necessidade de veia profunda, apenas a veia periférica. O objetivo é fazer a reposição generosa de sangue, se houve uma perda muito grande de sangue, no caso concentrado de hemácias e sangue total, e soluções de cristalóide com preferência para o soro fisiológico. Então, nessas situações, nós vamos evitar que a nossa grávida tenha complicações e pare. Com essas medidas preventivas, a gente é capaz de evitar a evolução para uma PCR. Então, a despeito da ocorrência da PCR na grávida estar para 1 para cada 25 mil gestações, ela gera grande estresse para a equipe, devido à baixa sobrevivência e às graves sequelas neurológicas, tanto para a mãe quanto para o bebê. Mas nós temos boas notícias. 40% de todas as PCRs têm causas evitáveis. E essas causas evitáveis são algumas alterações que acontecem especificamente na gravidez, como, por exemplo, a doença hipertensiva específica da gestação e os seus sucedâneos, a pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Essas duas situações vão solicitar que a gente use o sulfato de magnésio, que poderá ter efeitos adversos, ou com uma dosagem um pouco aumentada, ou uma sensibilidade aumentada da gestante a esse medicamento. Mas as hemorragias, sobretudo de fundo uterino, e a septicemia, processos sépticos, além do tromboembolismo pulmonar, são causas que nós podemos atuar previamente, evitando a ocorrência posterior da parada cardiorrespiratória. Mas nós temos também os alarmes, e esses alarmes eles devem atentar para que todos os médicos que percebam essas alterações na gestante possam tomar atitudes imediatas prevenindo o surgimento da PCR, para não gerar aquele estresse e gerar aquela grande ativação, aquela grande agitação que sucede um atendimento nessas situações de gravidade. E esses alarmes são as hemorragias volumosas. Quando começou a sangrar demais, esses pacientes tendem a evoluir, as grávidas, para a hipotensão arterial. E, sobretudo, a hipotensão fazendo com que a pressão arterial média esteja abaixo de 65 milímetros de mercúrio. E, neste momento, há uma hipoperfusão tecidual, sobretudo do coração e do cérebro, e aí nós poderemos desencadear um processo de PCR. Além disso, a hipóxia, que você pode perceber isso com a saturação periférica do oxigênio, com a avaliação periférica dela mesma. Quando você tem essas alterações, esses alarmes, medidas devem ser tomadas, e essas medidas preventivas, essas estratégias, são padrões que todo médico tem que estar bem afeiçoado a ela para a tomada imediata dessas decisões. Quais são elas? Fazer o posicionamento da grávida em decúbito lateral esquerdo. Qual é o objetivo? Fazer uma descompressão da aorta e da cava, permitindo o retorno venoso mais adequado do sangue. Além do mais, a gente vai colocar a paciente em Trendelenburg, ou seja, para que aumente o retorno venoso. O que é a posição de Trendelenburg? É a gente baixar o tórax e a cabeça da grávida e fazer a elevação
dos membros inferiores. Só isso aí haverá um aumento substancial do volume e a pressão vai aumentar e a oxigenação melhorará também. Além disso, a gente faz um aporte generoso de oxigênio sob máscara facial a 100% para a paciente. O acesso venoso periférico, então, confirmando, deve ser sempre acima do diafragma, porque não adianta a gente pegar uma veia, por exemplo, femoral ou nos membros inferiores, e o bebê está aqui e vai evitar a melhor propagação desse líquido para o coração e para todo o corpo. A reposição volêmica deve ser generosa, com sangue cristalóides, e a hipotensão deve ser corrigida. Mais recentemente, já está aceito que nós podemos fazer a noradrenalina em veia periférica, desde que seja no braço e com um gelco calibroso, um gelco 14, 16, no máximo 18, por um curto período de tempo. Essa hipotensão arterial deve ser corrigida com volume, com essas medidas que nós acabamos de falar e com o uso de aminas simpático-miméticas, no caso, a noradrenalina. Quais são os ritmos cardíacos mais comuns que a gente surge nessa situação e que a gente tem que reconhecer imediatamente? A primeira delas é a fibrilação ventricular, que eu vou mostrar para vocês agora. A seguir, a atividade elétrica sem pulso. O que é uma atividade elétrica sem pulso? Você olha para o monitor e tem uma atividade elétrica lá. Mas quando você vai examinar o paciente, você vê que nos pulsos de grande porte, no caso femoral e no caso das carótidas, você não sente o pulso. Ou seja, o paciente está parado. Além do mais, a bradicardia extrema é um marcador muito importante para o médico experiente. Quando o paciente começa a ficar muito bradicárdico, é um momento pré-PCR e que deve ser entendida como isso e resolvido o problema antes que o doente pare. Neste vídeo, nós vamos mostrar e explicar para vocês os ritmos mais comuns que acontecem. Nós estamos vendo aqui um ritmo sinusal, observem bem, vou chegar bem dentro aqui, e logo a seguir ele entra num ritmo de uma taquicardia ventricular, neste caso monomórfica, sustentada. Neste caso, o paciente, usualmente, a pressão dele vai cair devido a essa frequência cardíaca muito elevada. E olha o momento que ele fibrila o ventrículo, ou seja, quando nós não temos mais batimentos cardíacos. Neste momento, o doente está em PCR, tecnicamente em PCR, em fibrilação ventricular. É um ritmo chocável, um ritmo que responde muito bem à desfibrilação. E essa desfibrilação deve ser feita com olha, observe bem no momento que a fibrilação ventricular torna-se fina, uma fibrilação ventricular fina, o momento que ainda não foi feita a desfibrilação. Houve um gasto de energia do miocárdio com a fibrilação ventricular grosseira e o paciente está em um momento difícil, às vezes, de reverter. E o momento que ele vai evoluir para a sistolia. Este movimento é um movimento realmente de muita preocupação para todos, porque se o doente não for atendido com uma qualidade adequada, esse paciente vai ter problemas. Observe o momento também, ao contrário, da AESP, atividade elétrica sem pulso. Ou seja, nós temos o batimento, mas quando a gente vai perceber, a gente não consegue palpar pulsos femorais ou pulso carotídeo. Essa atividade elétrica sem pulso, ela também pode evoluir com bradicardias extremas, ou seja, com uma frequência cardíaca muito baixa, como é o caso aqui. Observem que há um momento de assistolia, bradiassistolia e momentos de atividade elétrica sem pulso. São complicações que os médicos experientes devem tomar a atitude e iniciar um aporte, um suporte cardíaco nesse momento, porque o doente está prestes a parar. E aí, nesse momento, é o momento dos médicos atuar. Tudo que nós queremos ter é exatamente um ritmo como este, que é o ritmo sinusal, que é um céu de brigadeiro para todos nós. Ora, os medicamentos que a gente usa no atendimento da PCR são iguais àqueles que nós usamos nos pacientes não grávidos. Ou seja, nós usamos basicamente 3 medicamentos, que é a adrenalina, a amiodarona e a atropina.
As doses são padrões, a adrenalina a gente deve fazer 1 miligrama a cada 3 a 5 minutos. A amiodarona é uma droga reservada para aqueles casos de fibrilação ventricular que não respondem à desfibrilação, ou seja, nós já demos o choque e aquilo não foi resolvido. E a atropina também, que é a outra medicação que a gente usa 2 ampolas, cada ampola tem 0,25 miligramas, nos casos de bradicardia extrema que tem um pulso, obviamente. Os procedimentos para o atendimento de uma PCR é muito parecido com a população geral, entretanto, algumas adaptações que nós vamos fazer o ajuste aqui agora. Essas adaptações são afastar o útero para a esquerda, nós já mostramos isso e vamos reforçar, porque se o útero está acima do umbigo, ou seja, se ele está visível, nós temos que afastá-lo para a esquerda. Neste caso, a gente vai descomprimir a aorta, descomprimir a cava e permitir o maior retorno venoso. A posição de Trendelenburg também, que é exatamente elevar as pernas e baixar o tronco. Observem que eu estou reforçando isso, porque são atitudes que nós podemos tomar pelo não médico. Então essa atitude pode ser tomada e reverter uma possibilidade de evolução para a PCR. Quando o médico for fazer a compressão no externo, deve ser um pouco acima do local habitual. Nós sabemos que nós temos que fazer a compressão aqui, bem com o calcanhar da mão em cima do externo, no meio do externo. Porém, na grávida, a gente deve elevar um pouco acima do local normal devido à presença do bebê. Vejam como é que nós vamos fazer aqui nessas adaptações, mostrando exatamente o procedimento. Observem, um dos componentes da equipe afasta o útero em torno de 15 graus para a esquerda. Nós colocamos em Trendelenburg, ou seja, levantando as pernas para aumentar o retorno venoso, e a massagem cardíaca, as compressões torácicas, um pouco acima do local habitual. E tudo feito de uma maneira imediata, rápida, medular. Isso não pode ser perdido tempo, porque nós estamos cuidando da vida de 2 pessoas ao mesmo tempo. Vejam essas adaptações novamente, observem. São atitudes que devemos tomar rapidamente e nós poderemos ter mais sucesso no atendimento desta gestante. As massagens cardíacas devem ser imediatas e nós não devemos pará-las sob nenhuma hipótese, mesmo se nós tivermos que fazer a cesariana, que é um evento muito provável que vai ter que ocorrer nesse momento. A desfibrilação deve ser precoce e deve ser uma desfibrilação também com o máximo de joules, ou seja, 360 joules nos monofásicos, desfibriladores monofásicos, e 200 a 250 joules nos bifásicos, que são os desfibriladores mais modernos. Nós devemos garantir as vias aéreas com a cânula de Guedel, com o aporte do AMBU e com uma intubação o mais precoce possível. A oxigenação dessa grávida e do bebê devem ser feita o mais rapidamente possível. Além do mais, após a PCR, aqueles cuidados para que os pacientes possam manter-se vivos, ou seja, o suporte neurológico, cardiológico, pulmonar, hemodinâmico. E esse doente tem que ir para a UTI e ter os médicos clínicos, os médicos intensivistas, para manter essa paciente sem complicações. Muito importante. Isso é importantíssimo. Assim que você perceber essa situação de PCR, acione a equipe obstétrica e neonatal, porque a possibilidade da cesariana é muito provável, porque após o 4º minuto, dentro desses 4 minutos, observe o tempo exíguo que nós temos, dentro desses 4 minutos, possivelmente nós vamos ter que tirar esse bebê, e a cesariana deve ser feita pelo médico especialista, e essa cesariana vai ser feita durante o atendimento da PCR, na própria sala de PCR, com uma incisão mediana imediata, porque isso vai aumentar a chance de sobrevivência do bebê e aumentar demais a chance de sobrevivência da mãe.
independente da idade gestacional.